Sabe quando parece que uma bênção está preparada para alguém, mas uma outra pessoa com um coração muito crédulo e com um último fio de esperança na vida resolve se jogar na bênção e consegue chegar na frente? Pois é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, à luz de um texto que fala sobre Jairo, sua filha e uma mulher com um fluxo de sangue, uma mulher com uma grande hemorragia. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Entre Linhas da Fé. Eu sou o pastor Cleiton e esse canal tem como objetivo encontrar nas entrelinhas do texto bíblico respostas para um mundo cada vez mais carente de afeto, de esperança, de solidariedade e de fé. Se porventura essa reflexão abençoar a sua vida, inscreva-se no canal, porque aí toda vez que te der uma mensagem nova, ela vai chegar para você. E também, se você gostar, deixe o seu gostei, faça o seu comentário e, mais ainda, compartilha com pelo menos 5 pessoas, porque aí o algoritmo vai entender que foi relevante para você e a plataforma vai mandar para muito mais gente, o que é muito bom, sobretudo para um canal que está só começando. E eu te agradeço muito por isso. Vamos então ao texto? Eu gostaria de compartilhar com você uma passagem bíblica no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Diz assim a partir do verso 21. E de novo, atravessando Jesus de barco para o outro lado, uma numerosa multidão o cercou e ele se deteve à beira-mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo-o, caiu a seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: Minha filhinha está morrendo. Vem e impõe nela as mãos, para que ela seja salva e viva. Ele o acompanhou e numerosa multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais, ouvira falar de Jesus. Aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque dizia: se ao menos tocar suas roupas, serei salva. E logo estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Imediatamente, Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram-lhe: Vês a multidão que te comprime e perguntas quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, fique curada desse teu mal. Ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha morreu. Por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga e ele viu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em voz alta. Entrando, disse: Por que este alvoroço e este pranto? A criança não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança e os que o acompanhavam. E com eles entrou onde a criança estava. Tomando a mão da criança, disse-lhe: Talita cum, o que significa: Menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes, então, expressamente que ninguém soubesse o que tinham visto, e mandou que dessem de comer à menina. Essa é uma passagem muito tocante e muito interessante, porque é uma passagem que poderia ser dividida em duas. São 2 milagres diferentes. Acontece que um milagre começa, ou um milagre é programado, uma história começa a ser escrita e uma outra invade. Jesus já tinha sabido qual era o drama de Jairo com sua filha que estava moribunda, à beira da morte, e já tinha aceitado ir até a casa de Jairo, quando de repente surge
a história dessa mulher com essa hemorragia que havia 12 anos acometia seu corpo. Eu gosto de pensar que, apesar deles estarem imbricados, eles podem ser tratados de forma separada, mas eles podem também, nas entrelinhas do texto, dialogar. Esses dois milagres que acontecem praticamente no mesmo momento, na mesma caminhada de Jesus, eles podem muito bem dialogar. E eu gostaria que a gente olhasse para as entrelinhas e pensasse o seguinte. Em primeiro lugar, trata-se de uma situação completamente diferente da outra. De um lado, um homem importante, chefe da sinagoga, um religioso bastante respeitado, portanto. Do outro lado, uma mulher, provavelmente sozinha, porque doente, há 12 anos doente, sem nenhuma resposta da parte dos médicos, tendo gasto tudo o que tinha com esses médicos e com essa doença e sem resultado algum. São duas pessoas completamente diferentes, demandando Jesus ou demandando de Jesus ao mesmo tempo. Eu gostaria de separar as histórias num primeiro momento. Eu quero falar sobre Jesus e Jairo. Nós estamos falando de uma cena que, se a gente olha sem prestar atenção nas entrelinhas, a gente fala, é um grande líder, é um homem responsável pela sinagoga e que está num drama muito grande, a sua filhinha está à beira da morte, a filha dele de 12 anos estava morrendo. E esse homem desesperado vai a Jesus, pede uma ajuda, Jesus aceita ajudar e começa a acompanhá-lo na direção de sua casa. Parece simples, mas não é bem por aí. Temos de lembrar que Jairo era chefe da sinagoga. Isso diz muita coisa nas entrelinhas do texto. A sinagoga era onde se desenvolvia a religião que recusava a presença de Jesus e essa nova religião chamada do caminho que estava surgindo com ele como líder. Então, quer dizer, você tem um líder religioso que vai atrás do homem que essa religião diz que não é Messias, que não tem poder para fazer aquilo que fala que faz e que nem é aquilo que diz que é. Não é o Filho do Homem, não é a imagem de Deus na terra, não é o próprio Verbo encarnado. É assim que a religião de Jairo fala sobre Jesus. Então é um líder de uma sinagoga, é um líder de um espaço religioso judaico. Esse espaço religioso nega Jesus como Messias, nega Jesus como Senhor, inclusive chama Jesus de blasfemo, porque ele se compara a Deus. Então não faria nenhum sentido para Jairo ir atrás de Jesus. Essa é a primeira questão que vejo nas entrelinhas desse texto. E ao mesmo tempo, não faria o menor sentido Jesus atender e ir à casa de Jairo. Por quê? Porque Jairo pertence a uma religião contra a qual Jesus tem se colocado. Ele está batendo de frente com a religiosidade judaica e com todos aqueles ritos desde sempre. Quase tudo de Jesus é um confronto com os religiosos e com a religião. A forma como Jesus lê o judaísmo a partir dessa nova religião do caminho que ele vem e com as suas posturas vai propor, que vai ser sistematizada depois, é claro, sobretudo com cartas paulinas e com tudo que vai acontecer depois na história do cristianismo, mas estou falando desse reino de Deus que é pregado por ele. Então, esse reino de Deus coloca em dúvida tudo aquilo que Jairo vinha caminhando como verdade, com o qual Jairo vinha se identificando. Então Jairo sai dessa sinagoga, de onde ele é líder, e vai atrás de um líder de um movimento que essa sinagoga recusa. É um movimento muito interessante para se pensar nas entrelinhas. E Jesus, com a mesma hombridade, sai da sua posição de crítico ferrenho, a religiosidade imposta e aqueles religiosos ali, todos muito ligados à lei, legalidade, esquecendo muito da humanidade. E Jesus olha para o ser humano. Eu vejo um movimento muito bonito aqui, de dois homens com uma hombridade muito grande, com uma sinceridade de coração muito grande e com uma humanidade que supera a religião. Jairo abrindo mão do que a religião dele dizia a respeito de Jesus. E Jesus abrindo mão daquilo que ele pensava sobre os religiosos, dos quais Jairo era um líder. Por causa de quê? Por causa da humanidade que nos dois, nesse momento, havia de sobra. Em porque quando é uma filha, uma criança, um filho à beira da morte,
qualquer ser humano vira humano. E quando é um pai que clama e que mesmo líder de uma sinagoga, se joga humilhado aos pés de um homem que essa própria sinagoga recusa como Messias, esse homem não vai recusar tal gesto de quebrantamento. Então, dois homens com muita hombridade, com muita sinceridade e abertos de tal modo para a humanidade do momento, que abrem mão de sua religião e o outro de confrontar a religião do um. E essa é a parte bonita. E por isso Jesus, então, começa a seguir Jairo na direção de sua casa, para encontrar-se com a filhinha. E mais interessante é que esse Jairo abre de tal maneira a mão da religiosidade e do que a sinagoga dizia a respeito de Jesus, que ele, crédulo de tudo, diz: se o Senhor colocar as mãos sobre a minha filhinha, ela será salva e viverá. É uma coisa lindíssima, um abrir mão de religiosidade por uma humanidade de um pai que sofre, porque sofre-se mais como pai, como mãe, na dor do filho e da filha. Isso é óbvio para todo mundo que é pai e mãe. Não é distante de nós o porquê da humanidade de Jairo e o porquê de Jairo abrir mão nesse instante da sua religiosidade, que era fortíssima na sua vida, na sua tradição. Mas então, ele crê. Ele abre mão da religião dele, que falava mal de Jesus, e crê que Jesus, se impuser a mão sobre a filhinha dele, de Jairo, a criança será salva e viverá. E aí essa primeira história, com essas entrelinhas, é interrompida bruscamente por uma mulher. Chega uma mulher com um fluxo de sangue terrível, com uma hemorragia terrível. Essa doença dela durava já 12 anos. E essa mulher, diz o texto, já tinha gastado tudo com os médicos. E tem uma informação que eu acho muito interessante, que diz que ela tinha sofrido nas mãos de vários médicos. Isso é muito dolorido para a gente pensar, sobretudo nos dias de hoje, em que o conceito de violência obstétrica está tão posto. Porque há pouco tempo atrás, agora, da nossa era, não se falava nisso. Era como se os médicos fossem divindades, pudessem fazer o que fosse. E se houvesse um erro médico, estariam quase sempre perdoados. E no corporativismo de uma classe, não eram nem julgados por um conselho regional, acabava-se jogando isso para baixo do tapete, para debaixo do tapete. Imagina naquela época em que mulher não tinha voz, nem vez, nem cidadania, não tinha rede social, não tinha onde reclamar e nem seria ouvida se tentasse fazê-lo. Essa mulher, então, está completamente desamparada, desesperada. E esse gesto dela é um gesto último. Eu creio que é um gesto último. Porque ela já não tem saúde, ela já procurou vários médicos e ela foi maltratada nas mãos de vários médicos. Ela foi maltratada e ela gastou tudo para ser maltratada e não ter resultado algum. E ela ouve falar que Jesus está passando por ali. E aí eu gosto de começar a pensar nesse diálogo das entrelinhas. É um homem que abre mão da religião, por humanidade vai atrás de Jesus. E é uma mulher que também abre mão da religião. Sabe que essa mulher estava com um fluxo de sangue. A tradição judaica dizia que a mulher, quando estava nos dias de menstruação, deveria se distanciar da convivência social e esperar 7 dias após o sangue estancar, para só então voltar ativa. No caso dos meninos, dos homens, na questão da poluição noturna, adolescentes e jovens, era uma questão de 1 dia. Em 1 dia ele estava apto a voltar ao convívio social. A mulher não. A mulher 7 dias isolada. E essa mulher então desobedece à religiosidade, desobedece a uma ordem religiosa e se enfia no meio de uma multidão. Entra no meio de um povo. E uma multidão que apertava Jesus de tal sorte que ela, impura que estava, segundo a religião, tocava em várias pessoas, em vários homens, interditada religiosamente, com fluxo de sangue e descumprindo a lei. Jairo, por um lado, descumprindo o que a sinagoga falava, desvalorizando Jesus e não o recebendo como o Messias. E essa mulher, de outro lado, descumprindo a lei, que dizia que ela estava interditada
e não poderia estar no convívio social e se enfiando no meio da multidão e trombando com um monte de gente para se achegar a Jesus e, portanto, interditando ou contaminando, segundo a religião, a todos e a todas. Nós vemos então essa mulher caminhando e ela vai, e obviamente com uma multidão apertando, ela vai ali, entre aspas, contaminando todo mundo porque ela quer chegar. Só que tem uma coisa que eu acho interessante nessas entrelinhas. Jesus já aceitou ir à casa de Jairo, um chefe da sinagoga, um homem muito importante, e já está de compromisso marcado e está caminhando na direção da casa de Jairo. Essa mulher, então, sabendo que para ela não tem horário marcado, o horário de Jesus está marcado com Jairo já. Jesus já está acompanhando Jairo na direção de sua casa. E essa mulher entende que tem alguém, digamos, mais importante, que tem um chefe religioso, um chefe da sinagoga, que teve o convite aceito e que está levando Jesus. Então ela se coloca, entre muitas aspas, no seu devido lugar, de alguém que só crê, de alguém que só espera, e espera pela última vez, pela última resposta, pela única resposta que agora ela crê possível, que é Jesus. E ela fala, se eu tão somente conseguir tocar no manto dele, eu ficarei curada. Eu acho muito interessante, porque ela diz uma coisa que Jesus depois confirma. Foi a fé dela, não foi um ato dele. E aí é muito curioso olhar, porque ela vai caminhando e de repente alcança Jesus. E quando ela alcança, ela põe a mão no vestido dele. E quando ela põe a mão, ela sente a hemorragia secar, na hora. Na hora, e quem está curado, de fato, sabe que está curado. E ela sentiu secar. E ao mesmo tempo em que ela sente o corpo dela mudar, Jesus também sente o corpo dele mudar. Ele fala, alguém me tocou. De mim saiu virtude. De mim, alguém tirou de mim um poder. Os discípulos tomam um susto. Falam, mestre, está todo mundo te tocando, todo mundo está te empurrando. Olha a multidão que nos segue aqui. E Jesus fala, não. Alguém tocou de uma maneira diferente. Porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E eu gostaria de lembrar um episódio. Uma vez eu estava numa situação de família, vários familiares, e eu tenho uma prima, a minha prima mais velha, ela estava com um namorado dela nesse almoço de família, várias pessoas. E de repente, conversando aqui com todo mundo e tal, eu parei para conversar com esse namorado dela, já um senhor, gente boníssima, educadíssimo, e não sei por que cargas d'água eu citei que eu tinha uma dor no joelho esquerdo, e que era fruto de uma perda de cartilagem, e que nunca curava, que os médicos disseram que não era cirúrgico, e que eu tinha de fazer exercício para não deixar o peso do corpo ficar tão no joelho, não fortalecer pernas, panturrilhas e tal. E aí, eu conversando isso com ele, ele falou assim, poderia fazer uma coisa por você? Por causa desse teu joelho? Eu falei, pode, claro. O que foi? Ele, senta aqui. E eu sentei numa cadeira. E ele colocou a mão, e ficou com a mão a uma pequena distância do meu joelho esquerdo. E fechou os olhos e ficou a uma pequena distância. E eu, vendo aquilo, cristão que sou, achando diferente, perguntei a ele, desculpa a pergunta, mas o que você está fazendo? O que é isso? Ele disse, isso aqui é Reiki, é uma filosofia oriental, alguns entendem como religião, que trabalha com a energia que o corpo emana, com o toque. E é por isso que você, sendo cristão, acredita que Jesus tocava as pessoas e curava. Nós partimos do mesmo princípio. Então eu estou aqui tentando energizar, me concentrar e jogar energia no teu joelho para aliviar essa dor, para curar. Eu respeito todas as religiões e todas as filosofias de vida, desde que sejam benéficas para o ser humano, que sejam humanas. Então fiquei quieto. Aí depois de um tempo ele acabou, eu levantei, ele disse, e aí? Eu falei, olha, o meu joelho está melhor. Só que sempre que eu sento, depois de ficar um bom tempo em pé, ele melhora. Então eu não posso atribuir, tá? Com toda sinceridade de coração. Eu não posso atribuir esse alívio ao Reiki, porque pode ser o sentar, né? Quando eu me assento, geralmente depois de um tempo de 10 minutos, 5, 10 minutos, não foi tudo isso o tempo, mas depois de uns 5, 10 minutos, o joelho volta a ficar tranquilo e eu volto a caminhar sem problemas. Ele falou, tudo bem,
Não precisa você acreditar. O importante é que eu fiz aquilo que estava no meu coração para fazer, para tentar aliviar a tua dor. Falei, obrigado. E eu fiquei pensando nessa questão das mãos que emanam energia e poder, e lembrei de um texto de uma autora que eu gosto, uma teóloga, chamada Yvonne Heimer. E ela escreveu um livro que eu li na época do seminário, ou pouco depois de ter saído do seminário, chamado O Milagre das Mãos, em que ela narra a vida de vários curandeiros, taumaturgos, pessoas que se declararam, inclusive, messias, da mesma época de Jesus, primeiro e segundo séculos. E ela conta a trajetória desses homens e de que forma a eles era atribuído o milagre, a cura pelas mãos, pelo toque. Eu gostei muito desse livro da Yvonne Heimer, porque ele ajuda a gente a pensar um pouquinho também nessa questão do reiki que veio a ser depois, ou não lembro, não sei muito bem a época, mas veio a ser entendido e vivido por esse namorado dessa minha prima. Então, eu fiquei pensando nisso, e ao mesmo tempo me veio à mente uma outra coisa, um filme sobre, eu acho que chama-se Lucy, com a Scarlett Johansson, eu acho que é o nome da atriz. E o filme é uma ficção, cogitando a possibilidade de a gente encontrar uma droga que nos ajude a vivenciar, a experimentar 100% do potencial humano, do potencial do nosso cérebro e do nosso corpo. Porque dizem, né, os cientistas, que nós não usamos nem 10%, que os gênios usam 6%, que os cidadãos comuns como eu usam 3% dessa capacidade cerebral. Então eu fico perguntando o que poderíamos fazer se usássemos mais. E eu não estou nem falando de 100, como no caso do filme Lucy. Estou falando em usar um pouco mais. Será que várias coisas que nós chamamos de milagres hoje seriam de fato chamadas de milagres? Ou seriam percebidas então por uma ciência mais avançada como algo natural de um ser humano que conseguiu ativar parte da capacidade cerebral que até hoje não foi ativada? Bom, especulações à parte de reiki ou desse filme de ficção científica, eu gostaria de pensar que emanou uma energia, de que essa mulher ativou, de algum modo, uma energia que saiu de Jesus. E muita gente duvida e leva só para o campo do sobrenatural, mas existem relatos de pessoas, mulher, sozinha, que conseguiu levantar um carro para tirar o filho atropelado de debaixo do carro com a força de uma mulher, por causa de provavelmente ativar por algum gatilho mental essa porcentagem maior de acesso à capacidade cerebral, à capacidade física do ser humano. Então, histórias acerca disso, histórias sobre essa temática são muitas. Precisamos, então, pensar que talvez com o avanço tecnológico dentro de 50, 100, 200 anos, muitas coisas que chamamos de milagre serão tidas como naturais. Mas nesse momento, nós estamos olhando como milagre. De todo modo, essa mulher consegue ativar uma chave mágica, uma energia que sai de Jesus e nela é depositada de sorte a secar a hemorragia, a curar. E Jesus, como tem essa capacidade que é muito maior, entendo eu, do que os 3% que eu posso pensar em termos de energia do meu físico, Jesus percebe que a energia saiu. Percebe que a virtude, em algumas versões da Bíblia, que a virtude saiu dele, que o poder emanou dele. E ele pergunta quem me tocou. E a primeira coisa é sempre o humano, o lado humano, quem te tocou? Está todo mundo te tocando, é o que os discípulos dizem. Ele fala, não. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Então, esbarrar em Jesus, como a gente esbarra vez por outra, esbarra no domingo num culto, esbarra num culto de quarta-feira, esbarra numa leitura bíblica, esbarra num folhetinho que se encontra, é uma coisa, mas ter uma experiência de tocá-lo de uma maneira mágica, como essa mulher conseguiu fazer, como está no livro O Milagre das Mãos, tocar dessa maneira mágica é diferente. Ter uma experiência com Jesus é diferente de conhecê-lo, inclusive racionalmente, inclusive e muito mesmo diferente de conhecê-lo religiosamente. Porque aí ele está cerceado e colocado dentro de uma caixinha, dentro de uma leitura que os religiosos vão te dizer quem ele é. Aqui nós estamos tentando, nas entrelinhas, falar quem ele é a partir das experiências, a partir do caráter, a partir do acolhimento, da postura, da esperança gerada, da fé gerada, ou da fé vista, porque ele viu fé. Ele gerou também, porque tanto Jairo quanto a mulher souberam que Jesus ali estava e com fé foram atrás, foram buscar.
Então, Jesus olha e essa mulher muito com medo. Por que com medo? Porque a religião ia matar. A religião ia matar. Ela estava interditada no meio da multidão e tinha tocado num monte de gente. Um monte de gente foi tocada por uma mulher interditada, uma mulher que não poderia nem estar na rua, porque religiosamente estava interditada porque estava sangrando. Essa hemorragia era proibida de ser vivenciada, experimentada em público. E ela, com muito medo da religião, de tudo aquilo, fala, fui eu. Cai aos pés dele e fala, fui eu. E conta para ele. Ela conta o que ela vinha vivendo. Faz 12 anos que eu sofro com hemorragia. Eu já sofri na mão de muitos médicos e gastei tudo com eles, não tive resultado nenhum. E eu criei que se eu chegasse aqui, o senhor podia fazer alguma coisa, mas eu vi que o senhor tinha compromisso. Eu percebi que o senhor estava indo na casa de um homem, que é muito importante, que é religioso. E o senhor já tinha marcado, estava indo com ele, eu sabia que não era para mim, que não tinha para mim. Então eu pus no meu coração de que se eu só tocasse no seu vestido, eu ia ser curada. Ela conta toda a história para ele. E Jesus fala, mulher, a tua fé te salvou. Vai e seja livre desse teu mal. Seja livre dessa tua doença. É maravilhoso. E essa mulher então levanta e vai. Mas enquanto essa mulher está indo, vem a segunda parte do primeiro milagre que era para ter acontecido. Porque o primeiro milagre começa com Jesus aceitando seguir Jairo para curar a filha. E começa o milagre porque a fé de Jairo já existia, tanto a ponto de declarar, se o Senhor colocar a mão sobre a minha filha, ela então será salva e viverá. Então já tinha começado o processo de cura, ou de restauração da filha de Jairo. Quando essa mulher entra, como eu disse de início, é como se o milagre tivesse agendado para mas alguém se lançasse na bênção, com o coração cheio de fé e cheio de esperança, a última gota de esperança, mas no lugar certo, em Jesus. E essa mulher fez isso. E agora nós voltamos para fazer a segunda parte do primeiro milagre. Porque o primeiro milagre já começou com a fé de Jairo. E aí, o balde de água fria. Alguns funcionários dele chegam e dizem, olha, infelizmente a sua filha já faleceu. Não incomodes mais o mestre. E eu imagino um pai quebrado nessa hora. E Jesus demorou curando a mulher, né? E eu fico imaginando a decepção. Não que ele pudesse colocar culpa na mulher nem nada. A menina morreria de qualquer jeito. É o natural da vida. Mas ele tinha esperança de que se Jesus estivesse lá, ela não morresse. Ele não deixaria ela morrer. Então, no desalento de Jairo, Jesus olha com a humanidade que Jesus tem, que é o que mais me chama a atenção. Olha nos olhos daquele pai, completamente destruído, e fala, não temas, crê somente. Você começou a crer, dizendo que se eu tocar nela, se eu tocar na sua filha, ela viverá. Então continua crendo, não temas, vamos lá. E aí ele fala, fiquem, os outros ficam, mas só Jesus, com Jairo, e leva consigo Pedro, Tiago e João. Quando chegam na casa desse chefe da sinagoga, desse líder religioso, um monte de gente lamentando, chorando e pranteando, gritando, um desespero total. E Jesus fala, por que vocês estão pranteando? Para que esse choro todo? Para que toda essa gritaria? A menina não morreu, a menina está dormindo. E começam a zombar dele. Jesus, ele faz as coisas. E às vezes ele faz as coisas onde a medicina não faz. E se foi dado um protocolo de morte cerebral, está dado. E se alguém falar o contrário, vai ser zombado. E aqui foi dado. Alguém já disse, está morta. Todo mundo viu, todo mundo sabe. Está dado. Então começam a caçoar de Jesus, a zombar dele quando ele diz ela só dorme. E Jesus fala, então vocês não vão entrar. Todo mundo zombando, todo mundo caçoando. Vocês vão ficar do lado de fora. Quem zomba do potencial de Jesus, porque está agarrado ao potencial da ciência, não verá milagre. Não experimentará milagre. Jesus então entra na casa só com Jairo, o pai, a mãe e os 3 discípulos que foram com ele. Entram no quarto da menina e ele põe a mão, pega na mão da menina e fala, Talita cum, significa, menina, eu te digo, levanta-te.
E a menina levantou e começou a andar. E eles ficaram espantados com aquilo. Mas quem zombou de Jesus não vai nem saber o que aconteceu, porque Jesus falou: não contem para ninguém o que vocês viram aqui. Eles vão ver a menina andando, vão achar que foi algum equívoco, vão falar: não, a ciência pode ter se enganado, se equivocado nisso e tal. Não importa. Vocês viram, mas só vocês viram. Vocês experimentaram, mas só vocês experimentaram. E vamos ficar aqui. Vai ficar aqui, entre vocês, entre nós. Não contem para ninguém. Deixa. Depois eles vão falar que isso foi uma coincidência. Não tem problema. O importante é que eles zombaram, não creram, ficaram de fora e não viram e não experimentaram o que eu posso fazer. Mas vocês viram. Deem comida para a menina. Eu acho essa parte mais linda do texto. Porque Jesus, depois de tudo isso, ele podia estar falando sobre ressurreição, sobre algo grandioso. E Jairo poderia estar comentando: Jesus, isso nunca foi feito, que o Senhor ressuscitou a minha filha estava morta, isso comprovado por muita gente. O Senhor ressuscitou, vamos falar de ressurreição, vamos falar de um poder que excede a todo poder, a todo conhecimento. Jesus fala: dá comida para ela. Jesus sabia que a menina estava com fome, uma menina de 12 anos, criança quer comer. E Jesus pensou nesse lado humano, singelo, coisa mais rica, e falou: deem comida para ela. A menina deve estar com fome. E assim termina essa passagem que eu acho belíssima. E aí, para a gente tentar caminhar de início ao fim por essas entrelinhas, mesmo que pareça que Jesus tem compromisso com outras pessoas, com outros religiosos, com uma outra igreja que diz que lá ele cura, que lá a coisa acontece, se o teu coração for de muita fé, e se o último fio de esperança, se for o último, se teu último fio de esperança for colocado nele, você vai passar à frente. Você vai conseguir parar um milagre, receber o teu. E depois ele continua o milagre que ele já tinha começado. E é importante que, ainda que você seja líder religioso, de qualquer religião, se você tiver um drama que é humano, porque Jesus é um Deus absolutamente humano, se você estiver vivenciando um drama humano, independentemente da tua religião, ainda que você seja líder nela, como Jairo era, abra a mão da religião e vem falar com Jesus, vem ter um encontro com ele, porque ele tem resposta, porque ele tem afeto, ele tem abraço, ele tem esperança, ele tem solidariedade. Ele poderia jogar na cara: a tua religião não acredita em mim. Quem você representa, ou aqueles que você representam, dizem que eu não sou nada. Não. Se você for de coração sincero, como um pai é sincero ao ver a filha morrendo, para pedir ajuda, Jesus vai também, porque há hombridade nos dois, há verdade nos dois, há solidariedade nos dois, há amor nos dois homens nessa cena. E se você, por acaso, chegar, ainda que a religião diga que não é para você, ainda que você já tenha sofrido muito, já tenha gasto tudo, já tenha sofrido muitos abusos, como aquela mulher sofreu abusos nas mãos de vários médicos, gastando tudo e resposta nenhuma. E ainda que a religião diga: não vá porque você não está preparada, não está pronto, não tem a roupa adequada, não tem espiritualidade adequada, não tem jeito adequado, não tem falar adequado. Vá do mesmo jeito. E creia que mesmo que pareça que Jesus já tenha compromisso marcado com outra pessoa, que pareça ser mais importante que você, Jesus olha a humanidade e contempla a fé do coração. Ele vai te contemplar e ele vai saber que dele saiu virtude por causa da tua fé. E mesmo que depois de tudo isso, o último fio de esperança tenha sido perdido, como no caso da filha de Jairo, que tinha acabado de morrer, não temas, porque a ciência diz, é para a ciência crer. O que Jesus diz é para você crer, é para eu crer. Que de algum modo você possa caminhar e nunca zombar das coisas, porque se você zombar das coisas de Cristo, você pode não crer, você pode ser de outra religião. Jairo também era. Mas nunca zombe, porque se você zombar, você não vai poder entrar, você não vai ver, você não vai experimentar o milagre de Jesus. E eu espero que você entre, eu espero que você veja, eu espero que você experimente. Se essa mensagem abençoou sua vida, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário. Mas mais do que isso, se inscreva no canal, porque aí quando tiver mensagem nova, ela vai chegar para você, como eu disse antes. E não deixa de compartilhar,
Porque se você compartilhar com pelo menos 5 pessoas, a plataforma vai entender que teve muita relevância para você, tanto que você quis mandar para 5 pessoas. E aí a plataforma mesma vai dizer o seguinte: bom, é muito relevante para um, deve ser para muitos, e vai mandar para muita gente. E eu te agradeço muito se você fizer isso. O canal está só começando, está precisando dessa tua ajuda, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.